Bom, bom dia a todos. Agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui, tanto dos nossos debatedores, quanto de todo o público. A gente tem convicção que vai ser uma manhã muito produtiva. E antes de, propriamente, começar o debate, eu gostaria de contextualizar esse evento, né, e já dar algumas notícias, né, do futuro. Bom, o que a gente tem aqui é resultado de uma parceria entre a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, especificamente do Núcleo de Direito Tributário Aplicado, que é vinculado ao Programa de Mestrado Profissional, e com o MDA, o Movimento de Defesa da Advocacia. Essa parceria ela teve início por conta de uma iniciativa aqui do Eduardo Sallucci, que já é mais do que da casa, né? Já foi aluno, agora é professor. E o nosso objetivo é apresentar melhorias ao processo administrativo tributário estadual. A nossa motivação inicial, quando a gente começou a discutir esse tema, que foi no começo, né, meio do primeiro semestre, foi o novo CPC. Né? Então, como o novo código traz diversos pontos importantes de debate, de intersecção com o processo administrativo, essa foi a nossa motivação inicial. A verdade é que, com a evolução dos trabalhos, a gente percebeu que o projeto é maior do que isso, porque é evidente que o novo CPC ele tem que ser contemplado, mas não apenas ele, porque há muitas mudanças salutares que podem ser propostas, e a nossa ideia é um pouco ambiciosa, porque a partir da alteração, né, se a gente conseguir a alteração da lei que disciplina o processo administrativo estadual, a gente pretende expandir isso para outras esferas. Né? Então, só para dizer que o projeto está começando aqui, mas ele não termina aqui. De todo modo, especificamente em relação a esta parte, olhando para a esfera estadual, a gente pretende ter como resultado final um projeto de lei que altera a lei vigente, porque a gente julgou que seria mais interessante alterar a lei do que propor uma nova, né, do ponto de vista político. A nossa avaliação pode estar errada, mas a gente julgou que alterações específicas seriam mais palatáveis, e apresentar esse projeto de alteração para a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. O objetivo hoje é apresentar os principais pontos que a gente vem discutindo ao longo do semestre, e entre nós, né, nesse grupo menor, a gente tem tido discussões muito proveitosas e longas e muitas vezes sem resultado. Então, de fato, a gente não tem resposta para muita coisa, por isso a participação de todos vocês, né, seja dos debatedores quanto da plateia, isso vai ser muito relevante, porque a gente pretende efetivamente incorporar essas sugestões e impressões para que, então, a gente consiga chegar num produto final até o dia 23 de novembro, e aí já anotem na agenda, quando a gente vai ter o evento final de consolidação de todas essas ideias, e a gente espera ter o projeto de lei já pronto, com justificativa, com as alterações que seriam necessárias. Eu não poderia, antes, de novo, de começar com o debate, de dar os devidos créditos. Né? Como eu disse, a iniciativa é essa parceria do Núcleo de Direito Tributário Aplicado com o MDA. Dentro do Núcleo de Direito Tributário Aplicado, quem está à frente disso são Juliana Furtado Costa Araújo, que está aqui do meu lado, e eu. Junto com a gente, também representando a GV, a Camila Vergueiro, né, que é professora do GVLO. Além disso, a gente tem 2 mestrandos, o Eduardo e o Otto, que não puderam estar aqui por compromissos profissionais, e 4 alunos de graduação. 3 alunos aqui da nossa escola, o Pedro, né, que está aqui, o Eduardo e o Lorenzo, e também a Priscila, que trabalha junto com o Sallucci, além do Teodoro, que também é um grande apoio, e o Felipe, que é um mestrando em processo civil. No MDA, a gente tem, além do Sallucci, o Jonathan Zalaf, o Argos como representante do TIT. A gente conta com o apoio da ASP, aqui na pessoa do Mário Costa, e também do Walter Cardoso Henrique, que, além do MDA, é do CODECOM. A gente agradece, aqui por último, eu já passo a palavra para o Sallucci, os nossos patrocinadores, que também viabilizaram que o evento fosse assim, bonito, com coffee, vídeo e foto, que são Pinheiro Neto Advogados, Matos Filho, Sallucci Marangoni, Trent Rossi Watanabe. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que amanhã seja muito produtiva e vamos lá. Muito obrigado, Tatiane. Bom dia a todos.
ratifico a importância do tema. O tema ele foi talvez gerado logo no início da vigência do novo CPC, né? Quando começamos a identificar e a perceber a importância e a profundidade das mudanças trazidas pelo novo CPC, os valores que ali estavam esculpidos e o distanciamento que isso provocou da lei do processo administrativo tributário em geral, né? E, a partir dessa ideia, que resolvemos modernizá-la até para evitar que o artigo 15 do novo CPC, que disciplina a aplicação supletiva e subsidiária no caso de ausência de norma, fosse o principal mote das discussões nos processos administrativos, né? Aplica ou não aplica, aplica isso ou não, e por quê, e o mérito vai ficando para trás, justamente na contramão do que preconiza o novo CPC. Então, para minimizar esse impacto, acho que a ideia surgiu justamente da necessidade de harmonizar, modernizar, né? E, quem sabe, daí partir para uma expansão disso nas demais leis que regem processos administrativos fiscais, no âmbito federal, estadual e municipal. Queria pedir desculpa a todos, a mesa é pequena, muitos professores presentes, muitos convidados, mas o coração é grande. Então, a gente segue no evento, passo a palavra para a doutora Juliana. Bom dia a todos. Primeiro, agradeço a presença de todos, tantos convidados, tantos alunos e advogados aqui que vão contribuir, né, com essa iniciativa. Confesso que, quando o Sallusti trouxe a ideia, nós nos entusiasmamos, mas, quando nós começamos os trabalhos, nós ficamos muito mais entusiasmados ainda, porque, realmente, eu acho que é um campo de estudo muito grande e penso que nada melhor do que uma associação que representa os advogados, né, que busca melhorar o trabalho de todos, e a universidade, para que projetos dessa natureza possam ser levados adiante, né, e que a gente possa ser pioneiro nisso, que é o que está acontecendo agora, e todos aqui contribuindo. Bom, eu vou entrar já, até porque nós temos um problema de horário aqui, porque à tarde terá um outro evento aqui no auditório, então a gente precisa ser pontual. Então, eu vou só explicar um pouco a dinâmica desse primeiro painel. O que nós fizemos? Nós, até mesmo no nosso âmbito de estudos aqui do projeto de lei, da proposta, nós dividimos em 3 pontos para que a gente pudesse focar, cada grupo específico, focar naqueles pontos ali para tentar a adaptação. E, então, nós elegemos a questão dos precedentes, elegemos a questão das provas e também questões outras ligadas ao próprio andamento, né, do processo. Porque a ideia não é só fazer a proposta de adequação ao novo CPC, mas, óbvio, também olhar a lei como um todo e propor questões que a prática de muitos que participam do grupo mostra que precisa ser alterado. Então, nada melhor do que propormos tudo ao mesmo tempo. Esse primeiro painel que eu, a Tati e o Paulo Sem vamos comentar aqui, será sobre precedentes. E, assim, em 10 minutos, eu vou expor mais ou menos a ideia que nos moveu, né, onde que está o fundamento jurídico para todas essas alterações que nós estamos propondo. Falar de 2 artigos, já com adaptação ao novo código. Em seguida, a Tatiane também tem 10 minutos para falar de outros 2 artigos que nós elegemos aqui como importantíssimos nessa alteração proposta. E depois o Paulo tem mais 10 minutos para fazer comentários sobre o tema, especificamente o tema do precedente. Daí nós abrimos meia hora para debates, onde todos os debatedores aqui, como toda a plateia, está convidada a participar. E, em seguida, nós abrimos o outro painel e aí fazemos aqui alguma alteração aqui na mesa para que todos os debatedores que estão presentes aqui possam participar aqui na mesa também dos debates. Então, eu trouxe aqui... o passador está aqui, tá? Eu trouxe aqui, na verdade, só algumas normas aqui, só dispositivos mesmo da lei, para que que a gente possa pontuar por que temos essa ideia de alteração, né, da lei do TIT. Na verdade, o novo Código de Processo Civil ele nos deu essa deixa, né? Então, o artigo 13 e o artigo 15
do CPC, já citado pelo Sallusti, e aqui está o conteúdo do artigo, trazem exatamente a ideia de que jurisdição é regida por normas processuais, e o artigo 15 traz o grande mote dessa discussão, que talvez seja uma das mais relevantes trazidas pelo novo CPC, que é exatamente o processo administrativo, aplicar-se a ele as normas do processo civil, né? Quando houver ausência de norma sobre o assunto, ou mesmo quando a norma do processo administrativo for não falar sobre aquele assunto especificamente. Então, eu acho que isso é um grande pulo dado pelo Código, um grande salto, melhor dizendo, dado pelo legislador, porque mostra que, administrativamente, nós temos jurisdição. Óbvio que não é a mesma jurisdição da jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, porque se fosse a mesma, não fazia o menor sentido que nós tivéssemos um tribunal administrativo e um tribunal judicial. Mas todos, com as suas peculiaridades, precisam, ao final, atender aos princípios constitucionais. E o Código de Processo Civil, ele traz exatamente a contemplação dessa série de princípios, que é o resultado útil ao processo, duração razoável ao processo, princípio da isonomia, isso tudo refletido, cooperação, refletido no que se quer, que é exatamente garantir uma tutela jurisdicional cada vez melhor. Então, essa é a ideia do novo Código, e isso tem que ser trazido para dentro da lei do processo administrativo, de todos. Só que nós elegemos aqui a lei do processo administrativo estadual. Vejam que, dentro dessa perspectiva, é importante estabelecer o que é norma processual e o que é norma procedimental. Porque o que o Código está trazendo é exatamente essa adaptação a ele das normas processuais. Então, quando nós falamos em normas processuais, estamos falando em normas que dizem respeito ao exercício da jurisdição. Portanto, a solução da controvérsia que é levada à apreciação do Tribunal Administrativo, né, que, sabemos, ao final, é decidir pela viabilidade ou não do lançamento que foi realizado. As normas procedimentais são normas administrativas, que dizem respeito, por exemplo, à constituição do crédito, que dizem respeito a uma eventual revisão daquele crédito, ou seja, dizem respeito a uma função administrativa que não é a função jurisdicional que aqui nos interessa. Então, muitas vezes é muito difícil, ao analisar a lei estadual, verificar, não, mas aqui eu vou adequar ao novo CPC, preciso adequar ou não? Isso é uma norma processual ou isso é uma norma procedimental? Então, isso é um exercício que nós fazemos na hora dessa adaptação. Então, a ideia é, como o novo CPC ele traz essa ideia da aplicação subsidiária, que é o caso, porque nós temos lei estadual sobre o tema, e a supletividade, que é quando não há lei, né, algum município que não tenha lei de processo administrativo, você usa o CPC na sua integralidade, daí não tem grandes problemas. Quando você usa de forma subsidiária, o Sallusti bem comentou, você vai ficar dependendo de, em cada caso concreto, aquele julgador entender se é o caso ou não de se aplicar o novo CPC. Então, acho que o melhor caminho é que, se se propõe a alteração da própria lei, que, assim, aquilo que nós entendemos que é o espírito do novo CPC, que tem que ser trazido para dentro da legislação estadual, isso já vai estar positivado. Então, é essa a ideia. E, dentro dessa ideia, o que nós fizemos já abordando o tema do precedente, né? Quais são as principais alterações? Eu identifico, sem dúvida nenhuma, o primeiro artigo 28, né, que trata, a redação hoje do artigo 28 é essa aqui. Então, nós sabemos que o Tribunal Administrativo não julga inconstitucionalidade, não afasta a lei por inconstitucionalidade, mas existe uma exceção já na lei vigente hoje, que é naqueles casos em que haja decisão do Supremo em ADIM e que haja decisão do Supremo em controle difuso, mas desde que haja a resolução do Senado, ou seja, a ideia do controle difuso com efeito erga omnes, que até então nós temos na Constituição Federal ainda, mas que é uma realidade que foi sendo alterada ao longo do tempo e que o Código de Processo Civil reafirma que hoje não são só essas as decisões que têm efeito vinculante, que têm eficácia erga omnes, né? Atualmente, nós temos um sistema de precedentes na nova legislação baseado no artigo 927. Né? O 927 do CPC 2015, ele traz
quais as decisões de tribunais que têm efeito vinculativo. E se nós observarmos aqui, as decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, elas já estão ali na lei do TIT, contempladas no dispositivo que nós acabamos de mostrar. Por outro lado, enunciados de súmula vinculante não está na lei do TIT, que, obviamente, todos sabemos, tem o efeito vinculativo sem qualquer discussão, porque isso está no texto constitucional, né? Por outro lado, o que nós temos de novidade? Os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos especiais e extraordinários repetitivos. Então, eu acho que é uma realidade completamente nova, porque até então nós já tínhamos os recursos repetitivos, não tínhamos o incidente, mas era uma vinculação imediata, onde apenas o Supremo e STJ estavam obrigados a cumprir com as suas próprias decisões dadas nesse tipo de recursos afetados, né? Os tribunais intermediários, eles aplicavam se entendessem que era o caso, né? E daí os recursos subiam para o Supremo STJ e aí o Supremo e STJ aplicariam o seu entendimento. Hoje, tudo muda. Hoje nós temos, pelo artigo 926 do Código e 927, a obrigatoriedade de observância desses precedentes. Então, dessa forma, penso que nós temos que adaptar esse 927, o 28 da lei estadual a esse artigo 927. E a proposta que foi feita, e aí tivemos grandes discussões, porque, vejam, não é simplesmente copiar o CPC para a lei estadual. Não faz o menor sentido fazermos isso. Então, na verdade, obviamente que temos que deixar de fora as questões ligadas à orientação de plenário ou órgão especial a qual estão vinculados, porque isso nós não temos no Tribunal Administrativo, né? Até a Tatiane vai falar sobre essa uniformização da jurisprudência do tribunal, mas não seria nesse artigo especificamente essa questão. E o que nós tivemos bastante dúvida e que eu vou jogar ao debate para todos é o inciso 5º, os enunciados de súmula do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria legal. Vejam que seria qualquer súmula. Hoje, qualquer juiz está obrigado a atender tudo que está simulado pelo STJ ou pelo Supremo. E não precisa ser súmula vinculante. Tanto que a gente tem uma discussão, qual é a diferença de uma súmula do Supremo e do STJ não submetida à sistemática da Constituição Federal, portanto, não tem o nome, o adjetivo vinculante, daquela que tem essa conceituação. E pensamos muito sobre esse tema e falamos o seguinte, existem muitas súmulas existentes hoje que sequer são aplicadas pelos próprios tribunais e ainda assim não foram retiradas do mundo jurídico, estão ali. Então, será que seria o caso de trazermos para dentro da lei paulista a obrigatoriedade de observância de súmulas, sem ser as vinculantes na sua literalidade, né? Então, a proposta que nós fizemos foi exatamente o quê? Mudar os incisos do artigo 28, acrescentando, ao invés de falar apenas de ADIM, falar das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que aí inclui todas a ADIM, a DECOM, enfim, as súmulas vinculantes, pelas razões que eu já coloquei aqui, e os acórdãos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo fato de que todos vocês sabem que o IRDR ele pode ser instaurado em qualquer tribunal estadual, em qualquer tribunal regional federal, de forma que nós entendemos que, como se trata de uma lei paulista, teria que ser específico aos IRDRs que fossem instaurados no TJ de São Paulo. Senão, você teria uma decisão lá do TJ da Bahia querendo que fosse ser aplicada aqui em São Paulo, que não faz o menor sentido. E os julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos, né? Que seria a nova vinculação dada pelo CPC. E o próximo... E nós teríamos que ajustar parágrafos a esse artigo, né?
Então, no caso, obviamente que o julgador, para que ele aplique esses julgados que têm esse efeito vinculativo, ele precisa observar o contraditório, ou seja, abrir para as partes antes, para que elas se manifestem se aquele caso realmente se adequa ao que está sendo discutido administrativamente, e também a questão da fundamentação da decisão. Então, se eu estou aplicando uma decisão do Supremo ou do STJ dentro dessas características, eu preciso, como julgador, justificar, motivar essa aplicação, né, que são exigências, aqui está colocado até os artigos do CPC 2015, que são feitas ao juiz, ao desembargador, na esfera judicial. Também precisamos deixar claro o que significa julgamentos de casos repetitivos, né, de julgados repetitivos, e seguindo a sistemática do Código, seria o incidente de resolução de demandas repetitivas e o recurso especial extraordinário repetitivo. E aqui nós tivemos uma discussão super interessante, porque vocês sabem que o Código ele trouxe uma alteração em relação a essa nomenclatura. Até então, nós não tínhamos o recurso extraordinário repetitivo. Nós tínhamos recurso especial repetitivo e recurso extraordinário com repercussão geral. E, na atual sistemática, a repercussão geral ela está lá, mas ela seria, vamos dizer, um requisito para que qualquer recurso extraordinário chegue no Supremo. E, ao chegar no Supremo, o recurso extraordinário, ele vira, se ele é eleito como tal, ele vira como recurso extraordinário repetitivo. E aí, lembro que isso foi levantado até pelo Jonathan, né, que quando escrevemos, colocamos recurso especial extraordinário repetitivo e os com repercussão geral. Eu falei, não, mas essa nomenclatura ela não existe mais. Estamos atualizando ao novo CPC, não existe mais. Ele falou assim, não, Juliana, mas veja, nós temos N casos que foram julgados com repercussão geral apenas. E são casos que o Supremo não vai mudar de opinião e que, com essa nova sistemática, qualquer processo que está no judiciário, eu vou aplicar os casos com repercussão geral de forma vinculativa. Então, não seria o caso de acrescentar aqui a palavra com repercussão geral para que se inclua não só os casos que serão julgados daqui para frente, mas também aqueles já julgados na sistemática anterior e que, a partir desta nova sistemática, ainda estão sendo usados com esse efeito vinculativo, né? Então, eu achei que é uma questão interessante que talvez mesmo para a gente evitar, não, mas esse não foi julgado como recurso extraordinário ou repetitivo, ele foi julgado como repercussão geral, então eu não vou aplicar. Nós sabemos que, ao propor uma lei, nós temos que ter cuidado com isso. Eu já preciso terminar, né, Tatiane? Bom, e esse parágrafo terceiro foi até uma ideia minha, que eu falei, tudo bem aplicar todas essas questões, mas desde que haja o julgamento final com a publicação do acórdão respectivo, né, que é a ideia. E não, o Supremo julgou, mas ainda não transitou, pode ter alguma alteração, pode ter um embargo de declaração. Ainda não é razão para que o Tribunal Administrativo aplique aquela decisão. E, por fim, talvez o ponto mais controverso, e esse é para jogar para debate mesmo, que é a ideia de que, vocês sabem que hoje, admitido um recurso como representativo da controvérsia, os processos nos tribunais, na justiça, ficam parados onde quer que se encontrem. E eu acho que essa é uma questão bem relevante da gente interpretar se essa questão deve ser levada para dentro do processo administrativo, por conta de princípio da isonomia, ou seja, se há afetação daquela questão no tribunal judicial, isso tem que ter um reflexo no tribunal administrativo e, portanto, ficariam aguardando a decisão do tribunal judicial. Eu trouxe só para conhecimento e para fins de debate. Recentemente, agora, em setembro, houve uma decisão, para quem não tem conhecimento ainda, do Supremo Tribunal Federal, foi o Fachin, que houve um pedido para aqueles casos de coisa julgada, CSLL. Houve um pedido para que todos os processos que tratem desse tema ficassem aguardando no CARF a decisão do Supremo em relação ao tema, porque foi uma afetação já feita na sistemática do CPC 2015. E o Fachin negou, dizendo que nós temos um sistema de jurisdição una vigente no Brasil, ou seja, ele não reconhece que o Tribunal Administrativo exerce jurisdição, né? Então, vejam aí a importância de se propor isso na legislação estadual para que a gente evite que o Fachin entenda dessa forma, aí o Marco Aurélio entende de outra, aí o outro entende de outra, porque isso não é uma decisão com caráter vinculativo, serve só para a parte que requereu aquele tribunal. Então, eu acho que eu passei 5 minutos. Tati, já passo imediatamente a palavra para você. Muito obrigada. Eu vou... Tiago, você muda? Obrigada. Para aquele outro documento que a gente tinha deixado. Eu trouxe aqui
próprio texto, né, que a gente vai trabalhar, em cima do qual a gente vai trabalhar, que tem a redação anterior e a redação proposta. Também, para ficar no horário e a gente ter tempo para debate, porque é exatamente isso que a gente quer, eu vou tratar de um tema que, obviamente, está vinculado com a fala da Juliana, né, já que a gente está na mesma mesa, e que corrobora alguns pontos aqui que são, de fato, importantes para a gente debater. Primeiro, se refere ao artigo 50, né? O artigo 50, na redação original, ele vai falar da reforma, né? Ele está na seção que trata da reforma dos julgados administrativos. E uma crítica muito severa a esse dispositivo é o fato de que vai haver a reforma, lá nos termos do inciso 2, o que está em preto é a redação original, né, do julgado, né, que decisão contrária à Fazenda Pública, que adotar a interpretação da legislação tributária divergente da adotada pela jurisprudência firmada nos tribunais judiciários. E aí tinha um ponto final, né, era aí que terminava, ou que termina, né, hoje a redação da lei. Esse é um ponto importante, porque o que é essa interpretação adotada pela jurisprudência firmada? Quer dizer, a jurisprudência firmada é uma decisão do pleno, a jurisprudência firmada é a decisão com repercussão geral lá do passado, ou tem que ter repetitivo, tem que ter súmula vinculante. Então, nosso objetivo é deixar aqui claro qual é o conteúdo dessa jurisprudência firmada. E a nossa sugestão então, assim entendida. Letra A. Decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, por óbvio. Letra B. Enunciados de súmula vinculante. Letra C. Acórdãos e incidentes de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos extraordinário especial repetitivos, na linha do que a Juliana mencionou. E aí a letra D, que já é o primeiro ponto para debate, que se conecta com o que a Juliana mencionou. E os acórdãos proferidos em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. É importante que haja menção, sem dúvida, mas talvez também seja relevante colocar um marco, repercussão geral reconhecida, né, e julgados no mérito, antes da vigência do novo CPC. Porque aí você não tinha o outro mecanismo, porque senão todo e qualquer acórdão, né, do Supremo, independentemente de ser repetitivo ou não agora no novo código, ele poderia vincular. Esse é um ponto. E um segundo ponto se a gente olhar especificamente para o 927, o 927 fala das súmulas, independentemente de serem súmulas vinculantes. Aqui a gente discutiu muito se a súmula deveria estar ou não. A minha opinião é que ela não deve estar, a súmula que não é vinculante. Exatamente porque há súmulas em que nem o tribunal aplica, ou as súmulas em que o tribunal administrativo não aplica, né? E no caso do Tite isso é muito claro em relação à súmula 166 do STJ. Então, a súmula 166 fala, né, todos os senhores sabem, que não incide o ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. A despeito disso, o Tite determina a cobrança, né? Então, não importa a súmula. Então, essa, enfim, poderia ser uma então, tem que aplicar a súmula? Aí a gente diria, não, tem, então tá bom, então aplica logo a súmula, porque no judiciário se reconhece. Só que agora, de outro lado, né, olhando do ponto de vista também da Fazenda, a gente tem a súmula 660 do Supremo, que fala do ICMS na importação, que não incide se for importação por pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte, mas é uma súmula que não reflete sequer a redação constitucional atual, porque ela faz referência a precedentes anteriores à Emenda Constitucional 33 de 2001, que ampliou a base de incidência do ICMS em importação. Então, faz sentido aplicar a súmula 660? Por conta disso, a gente discutiu muito se a súmula tem que estar aqui ou não. A minha opinião pessoal é de que não, porque tem que ser súmula vinculante, salvo casos muito específicos, e aí eu não sei se a gente dá para prever uma alteração legislativa considerando especificidades, né? A gente tem que pensar o mais geral possível. E um segundo ponto que eu também quero deixar aqui para discussão, se a gente pudesse abaixar... O Thiago está lá no computador? Não. Tá? Se pudesse abaixar um pouquinho, por favor, até o artigo 52. Então, que fala das súmulas e decisões vinculantes do próprio tribunal. Pode descer mais um pouquinho, por favor, ali no vermelhinho. Aí. Qual é o ponto? Pode descer mais.
pode descer tudo. Aí, o artigo 52, ele fala da súmula do próprio tribunal, né? Então, a DOTIT. Então, que a jurisprudência firmada poderá ser, então, vertida numa súmula. A nossa proposta aqui é a seguinte: a possibilidade de súmulas no TIT, ela evidentemente existe, mas a proposição dessas súmulas ela é muito restrita. Né? Então, ela poderá ser proposta hoje, primeiro, numa deliberação de pelo menos 3/4. E a proposta é ou do diretor da representação fiscal ou do presidente do tribunal, acolhida pela Câmara Superior. A nossa proposta, como vocês podem ver ali em vermelho, é que a súmula possa ser apresentada seja pelo diretor da representação fiscal, pelo presidente do tribunal ou por qualquer juiz da Câmara Superior, acolhida, né, esta decisão pela Câmara Superior, em deliberação de pelo menos 2/3 do total de juízes. Então, aqui garante ou reforça a existência de paridade, né? Então, também os juízes que são representantes dos contribuintes podem propor súmulas, né? E aqui eu estou vendo a Regina, presidente do CMT, e também o Murilo, vice-presidente. É nesse sentido, né, que funciona o regimento interno do Conselho Municipal e é, de fato, mais justo, né? Então, qualquer um pode propor a súmula e há aqui no parágrafo 3º o dever do presidente convocar a sessão para julgamento de proposta de súmulas por pelo menos, ou no mínimo, uma vez por ano. O que faz também com que a gente tenha uma possibilidade de uniformização e constância das decisões do Tribunal Administrativo, né, do TIT, ou dos tribunais, se a gente pretender abranger outras alterações no futuro. E aí, por fim, e eu já termino, o artigo 52A, se a gente pudesse descer um pouquinho, que aí esse é um dispositivo novo, né, não é uma alteração ao que existe, mas um novo. E a discussão aqui é exatamente a mesma. A gente volta para a questão dos precedentes. Então, os juízes e órgãos de julgamento observarão, evidente, decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante do Poder Judiciário, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas. E o 4, recurso especial repetitivo e recurso extraordinário repetitivo. Como que fica o recurso com repercussão geral anterior ao regime do Código e também, de novo, a questão da súmula. Porque, naturalmente, que a alteração aqui, no que se refere aos precedentes, ela tem que observar uma certa coerência, né? Se a gente dispensa a súmula de um lado e dispensa a repercussão geral em outro dispositivo, como esse que a Juliana mencionou, o 28, a gente não pode dizer que aqui tem que ser observado. Então, a gente está olhando para a lei, né, com uma lupa mesmo, exatamente para que as alterações sigam ou tenham coerência e consistência no que se refere às propostas. Então, essas são as questões que nós, ali no nosso debate, que a gente julgou que seriam as mais controvertidas e que a gente gostaria, então, de trazer aqui para debate. Eu passo a palavra, então, agora para o Paulo. Muito obrigada para os comentários. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Juliana. E ao Salúcio pelo convite, aos membros. Cumprimento todos os integrantes aqui da mesa, na pessoa aí das duas líderes aí do debate, e vou fazer breves comentários, né, e também trazer talvez 1 ou 2 pontos para debate, com um cunho bem pragmático, bem da advocacia, né. Louvo também o MDA por se juntar a essa iniciativa muito louvável, porque eu acho que a perplexidade dos operadores de direito, do direito, como nós, advogados, diante de um novo CPC, ainda persiste. Nós nos preparamos durante todo o período de vacácio, né, para o início da aplicação, mas, assim, sabendo, obviamente, que não estaríamos totalmente preparados, que é só com o andar da carruagem que as melancias se ajeitam, né? Então, realmente, agora que, na verdade, a gente está percebendo a grande dimensão da alteração efetuada no novo Código de Processo Civil nas normas processuais, né? E estamos ainda assimilando isso e, cada vez que a gente volta ao estudo, ao exame, novas questões surgem, né? Então, realmente, é muito louvável essa iniciativa de estarmos aqui conversando. Indo direto aqui ao ponto, né, eu traria algumas questões gerais, a primeira das quais
voltando lá ao artigo 15, antes de entrar especificamente na parte de precedentes, vamos lembrar, né, da dicção clara da norma, é de que, na ausência de normas específicas, que é a aplicação supletiva e subsidiária. Então, o que causa perplexidade imediata é, de certa forma, a inação da administração pública em, desde logo, operar para a emissão, para a edição das normas que impeçam a aplicação supletiva automática do CPC, até para evitar um grande contencioso judicial, né, a judicialização de questões procedimentais e administrativas, que já começamos a ver com as liminares questionando voto de qualidade, falta de paridade, etc. Né? Então, isso é uma questão bem prática. E, veja, é de interesse público que a administração, que o Poder Executivo tome a iniciativa de lançar essas questões a debate. Aqui, no caso, a academia está suprindo, né, essa inação, essa omissão do Poder Público em instaurar esse debate. Enfim, que bom que ele está acontecendo, não importa quem o originou, o importante é que ele ocorra, mas importante também é que ele espraie esses efeitos, no mínimo, para conscientização do Poder Executivo da importância de realmente, né, levar esse debate a sério. Né? Porque o supletivo opera na ausência de normas, né, como a gente, inclusive, aprendeu com a doutora Juliana e o doutor Paulo César Conrado, né, enquanto a aplicação subsidiária ela sempre haverá, porque ela opera nas lacunas. E, claro, que a lei não pode se pretender completa, a lei processual administrativa, de forma a impedir a aplicação do CPC, nem deve buscar esse desiderato. Né? Deve dar margem para que o CPC continue sendo aplicável subsidiariamente, mas, diante das peculiaridades do processo administrativo, obviamente ela tem que suprir a ausência de normas para impedir essa aplicação supletiva de forma enviesada no processo administrativo, que, vamos lembrar, se regula pelo princípio da verdade material. É diferente da discussão judicial em que a verdade está nos autos e o juiz, fora da lei ou da verdade dos autos, não pode decidir sob pena de, enfim, decidir de forma incorreta. Já a informalidade do processo administrativo, que é louvável, né, que auxilia na busca da verdade material, ela, de certa forma, se opõe à ritualística da lei processual, né, que não é à toa que se chama de lei de ritos, justamente que se estabelece uma série de ritos estanques. Então, há que vir logo a norma administrativa, né, adaptada ao novo CPC, justamente para permitir que esse transplante das normas ocorra de forma a preservar, tanto quanto possível, essa informalidade e a busca da verdade material, cuja importância, sabemos todos, é inegável. Indo agora direto para a questão dos precedentes, né, tentando ser mais específico no comentário menos generalista, né, a verdade, enfim, que a doutrina comenta que se saiu de um sistema de eficácia meramente persuasiva dos precedentes para um sistema de eficácia normativa, porque agora a lei manda observar os precedentes, como acabamos de ver no 927, aí citado, que diz os tribunais observarão, ou seja, é mandatório, é um comando, né, do qual não pode o aplicador da lei se furtar. Né? Então, isso traz uma série de perplexidades. Antes a gente sabia que no sistema anterior do Código de 73, né, essa eficácia persuasiva ela só tinha como exceção o controle concentrado, né, e as súmulas vinculantes. E isso agora foi estendido também para a assunção de competência incidente de resolução de demandas repetitivas e todos os repetitivos, né? Quer dizer, é um universo enorme e que, em matéria tributária, né, tende assim, a ser especialmente relevante. Né? Sabemos que as questões tributárias são, por excelência, de direito. Né? As questões, de fato, obviamente existem, mas essas são resolvidas nas instâncias baixas, por assim dizer, e os tribunais superiores é que têm de uniformização jurídica. Enfim, eu acho que a força dos precedentes, né, a gente falar aqui a primeira questão que eu lanço para debate é a questão de... Alô? Obrigado. Será que os tribunais administrativos não têm que prever o seu próprio incidente de resolução de demandas repetitivas? É a primeira questão que eu deixo aqui para debate. Em tese, se não o fizer,
pode operar o CPC supletivamente. Então, talvez seja melhor já se prever, desde logo, um IRDR administrativo. Né? Vamos lembrar que o Código fala que o IRDR se aplica, né, quando há efetiva repetição de processos em que a controvérsia seja unicamente de direito e, simultaneamente, ou seja, um requisito concorrente, haja risco à isonomia e segurança jurídica. Né? Então, não seria o caso de os tribunais administrativos preverem o seu IRDR. Agora, vamos lembrar que toda aplicação, né, dos precedentes, a força normativa dos precedentes, né, essa eficácia normativa da jurisprudência, ela só é realmente válida se ela vem acompanhada de meios que a façam valer, que no caso da lei processual adjetiva, né, no judiciário, então, é acompanhada pelo Instituto da Reclamação, que faz garantir a autoridade das decisões do tribunal, inclusive quando essas decisões deixarem de ser observadas. Né? Então, haja ou não a instituição de IRDR, parece que, de alguma forma, se deveria prever, seria saudável prever-se uma forma de garantir a autoridade das decisões do TIT. Né? Porque, quando aquele processo baixa depois, a autoridade administrativa pode dizer, não é bem isso que está aqui, e daí como é que fica o contribuinte? Né? Se tiver um instrumento processual que, desde logo, delimite, né, a atuação da autoridade administrativa, o que faça aplicar de forma consistente e adequada a decisão do tribunal, isso é de interesse do próprio tribunal para preservar com a sua competência e a autoridade das suas decisões. Trago uma outra questão para debate, que é o único ponto que eu acho que eu não vi aqui nos artigos 50 e 52, a previsão da lei processual da súmula sobre direito local, que também é uma hipótese, né, em que tanto, veja, a força dos precedentes está afirmada de forma tão clara, né, no novo CPC, que, além das regras óbvias, eu me lembrei aqui dos embargos de declaração, o artigo 1022, que expressamente diz serem cabíveis embargos no caso de omissão pela não manifestação sobre tese firmada em repetitivos. Né? Ou seja, os próprios embargos de declaração têm uma situação expressa. Se o juiz deixar de se manifestar sobre uma tese firmada em repetitivo que se aplica àquele caso, só por isso já caberá embargo de declaração. Mas vejam que interessante, um dos casos de improcedência liminar do pedido, que fala o artigo 332 do novo Código, se aplica justamente nos casos em que dispensa, inclusive, a citação, ou seja, o juiz pode decidir de forma liminar pela improcedência do pedido, aí, sem haver o contraditório, que é um princípio tão prestigiado e querido pelo novo Código, nessa situação excepcional em que o pedido contraria um enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão do STF ou STJ em repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas e, aí o meu ponto, súmula de tribunal local. Né? Veja, essa súmula de tribunal local, aí sim estamos falando aqui do nosso Tribunal de Justiça, né? Concordo inteiramente com a observação inicial, que é a observância, né, dos IRDRs, das assunções de competências, se referem ao tribunal local. São Paulo não precisa observar o que estiver sendo decidido nos outros estados da federação, mas aqui o que estiver sendo aqui previsto. Mas a lei de ICMS paulista é lei local. Ela pode passar também pelo TJ num teste de constitucionalidade ou da sua interpretação conforme a Constituição, ou em situações em que o tribunal firme, então, o entendimento e edite uma súmula local, que é de interesse justamente da estabilização das relações jurídicas e da segurança jurídica que os precedentes trazem. Quero crer que, se o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, fixar uma súmula sobre direito local de ICMS, que deve vincular o TIT, né? Claro que a gente sabe que essa decisão que o tribunal tomar, que o Tribunal de Justiça, vai estar sujeita a recurso. Né? Agora, no momento que transitar em julgado e for reafirmado em TJ, parece, né, induvidoso que isso deveria se aplicar e vincular as autoridades administrativas, porque o espírito é exatamente o mesmo das demais normas. Né? Então, senhores, eu acho que eram esses os pontos que eu tinha para comentar e trazer ao debate. Né? Esse debate é interminável. Né, realmente a carruagem vai seguir andando, se Deus quiser, vamos estar acompanhando ela, né, o nosso interesse.
né? Então, vamos participar, continuar participando com um vivo interesse aí desses debates e tentando contribuir aí para que o contribuinte, afinal, esse é o nosso objetivo final, o contribuinte brasileiro tem seus direitos mais respeitados, observados de forma mais célere e eficaz, pronta e com eficiência da atuação administrativa, né? Não essas causas eternizadas que a gente leva mais de 10 anos na esfera administrativa, daí entra no judiciário, são mais 10, 15. Ora, isso é mais que uma geração para discutir, às vezes, teses ridículas. Eu ainda conduzo causas sobre o IOF do Plano Collor, né? A ação deu entrada em 93. 23 anos depois, faz apenas 6 meses que o Supremo firmou a tese sobre o assunto. Isso é inaceitável, né? Então, pelo amor de Deus, temos que realmente chacoalhar esse sistema, porque é intolerável na situação atual. Acho que o Código veio com essa proposta. Obrigado. Bom, agora, então, Argos. Bom dia a todos. Obrigado. Primeiramente, agradeço a gentileza do convite aos professores Tatiana, do Salus, da Juliana. Desculpa ter faltado tantas reuniões, mas eu estava de longe acompanhando e discutindo. Eu não queria só perder a oportunidade, eu estava pensando uma coisa aqui, Paulo, que quando você fala da observância obrigatória do direito local, nós temos problema da vocação interestadual do ICMS no relacionamento com outros estados. Então, estava pensando numa situação de sujeição ativa na importação. Se o Espírito Santo decidir de um jeito e nós de outro no Tribunal de Justiça, como é que eu vou fazer uma súmula aqui? Vai acabar criando talvez um problema maior. Então, nessa situação, eu fico com dificuldade de aceitar, tanto na súmula como na observância obrigatória do artigo 28, a questão do direito local, porque seria uma decisão que, como se nós não vivêssemos, que nós vivêssemos aqui isoladamente do restante do país em termos de ICMS, o que não acontece. E a outra questão, achei super interessante, essa firmada, nós tivemos uma discussão no tribunal, o que era firmada, lembra, Salus? A Vanessa está aqui também, ela deve lembrar a questão do firmada. E nós ficamos discutindo um tempão, porque nós também não sabíamos o que era firmada, e fizemos acho que um julgamento razoável para aquela situação, né? E essa iniciativa de se colocar o que é firmada, excepcional. Excepcional. Tá? Então, essa daí eu acho que para nós vai resolver muita coisa. Da súmula, realmente, olha que coincidência. Terça-feira, julgamento, a súmula aplicada ou não aplicada, imediatamente. E falaram da 166. A 166 foi feita antes da lei complementar, está correto? Então, era um outro contexto. Então, o que tem acontecido? Tem julgador que aplica, súmula, vou aplicar, porque é o pensamento dele. Vai chegar lá no judiciário, vai perder mesmo, ônus da sucumbência, que besteira fazendo administrativo aqui, julgar diferentemente da súmula. Mas a contextualização da súmula, que ela foi feita, pode não ser o mesmo contexto normativo atual, como foi o caso do 66. A 660 era não incidência. Depois, me lembro bem, quando teve a emenda constitucional 33 de 2001, ficou antes da emenda constitucional, como é que era? Não incide, antes, mudaram a redação. Mudaram. Antes da emenda não Isso. incide. Aí cancelaram essa redação. Pois é, aí em 2006 cancelaram. Que foi seu amigo de Ribeirão Preto. Foi Marcelo Salomão. Marcelo Salomão, exatamente. Pois é. E aí foi engraçado, porque eu cheguei no tribunal, já tinha alterado, estava naquele livrinho que a gente usa lá do professor Carrasa, que tem toda a legislação. Entrei no tribunal doidinho para falar que era uma situação que antes da emenda e depois da emenda. E mudou a súmula. Quando eu abri, tinha mudado a súmula, porque eu tinha comprado o livro e não tinha aberto ainda. Aí o pessoal falei, e a súmula, eu fechei. Ué, você não ia falar da súmula? Súmula é linguagem descritiva. Não é prescritiva. Por isso que eu achei interessante falar de súmula vinculante. Eu estava no Piauí, falando com os jogadores, e um deles, eu aplico a súmula do jeito que vier, mas não fez a distinção entre súmula e súmula vinculante. Essa questão de súmula vinculante com linguagem prescritiva, diferente da súmula com linguagem descritiva, para nós, né? Mas prescritiva para alguns, porque ninguém falou nada, também acho que no meu entendimento, é salutar. Eu só mantenho a súmula vinculante. Agora, a questão da regionalização, eu estou preocupado. Tá bom? Eu queria
Já que ele falou da questão da súmula, vou falar rapidinho. Eu tenho uma preocupação bem grande também, Argos, com relação a isso. Isso é uma pergunta recorrente. Os tribunais estão submetidos às súmulas, mas que súmulas? Aquelas que foram produzidas... Porque, veja, nós temos 2 regimes. De uma ideia de súmula meramente persuasiva. Infelizmente, não era para ser assim, mas era. Né? E súmulas com a ideia, na nova sistemática, que já vai ser criada com a ideia da súmula vinculante, ainda que não seja na sistemática da Constituição Federal. Então, eu acho que, na hora de você aplicar essa súmula, cabe aos advogados, enfim, ao julgador, identificar se aquela súmula retrata efetivamente o que os tribunais estão julgando sobre aquele tema. Por isso que eu acho bem complicado trazer a súmula, pelo menos já produzidas até então, para a aplicação do Tribunal Administrativo, porque a gente não sabe até que ponto vai ser feito esse confronto entre se ela está valendo, se ela não está valendo, se ela está sendo repetida, se ela não está sendo repetida. Enfim, talvez a súmula produzida a partir de agora, que aí eu já nem sei se a gente vai ter tanta súmula, porque já tendo repetitivo, eu acho que a súmula dos tribunais perdeu um pouco a razão de ser, assim, né? E aí, talvez, por isso que eu também sou da sua opinião de que talvez a súmula vinculante, ok, porque ela sempre teve essa eficácia erga omnes, mas a súmula sem essa característica anterior ao código, eu também acho que não. Eu lembrei de uma coisa. Nós já aplicamos repetitivo, não oficialmente, boa-fé. A boa-fé, né, eu sou contra, mas a boa-fé é aplicada repetitiva, eles sabem a opinião. Mas se colocar aqui, não vai ter jeito, vou ter que aplicar. Então, é melhor colocar do que aplicar informalmente, como nós estamos fazendo agora. Né? Bem, não sou contra a boa-fé. Eu sou contra os efeitos totais da boa-fé, mas é uma outra explicação. Eu dei um fora esses dias. Eu estava dando uma palestra, não sabia para quem que era, que eu entro no lugar sem saber o que é, né? E falei assim, STJ convalida a fraude. E era em homenagem a um do STJ. Então eu tomo um certo cuidado em falar. Bem, eu vou dispensar as apresentações de praxe, farei os agradecimentos, enfim, na minha apresentação, mas não poderia deixar a oportunidade de mencionar uma coisa que me parece importante. Muitas vezes, os julgadores, na realidade, tendem a ver apenas a súmula, independentemente se é a súmula vinculante ou não. E isso é uma falha bastante grave, tanto dos advogados como dos julgadores de forma geral. O que tem de se observar também são os acórdãos que foram utilizados na elaboração daquela súmula, de novo, vinculante ou não. Porque, se não se observa, você não sabe em qual contexto foi produzido. Várias súmulas do Supremo, por exemplo, são aplicáveis a várias situações do TIT, são aquelas que falam do contribuinte de fato, contribuinte de direito, por exemplo. Todas as súmulas são anteriores ao CTN, artigo 66 do CTN. Todas. São 3, pelo menos, e todas são anteriores. A aplicação, por exemplo, da retroação dos efeitos do mandado de segurança, que a gente teve a oportunidade de julgar de uma forma direta ou indireta em câmaras reunidas do Conselho Municipal de Tributos essa semana, a súmula que dá origem à retroação dos efeitos do mandado de segurança não é em matéria tributária também. É em matéria muito mais próxima do direito administrativo. Por quê? É óbvio que, se você dá uma liminar para a ascensão de carreira de um determinado servidor público e ele passa esse determinado período, se os efeitos da medida não retroagissem, ele iria acumular, por exemplo, tempo de serviço na função superior, inclusive para contar no tempo para ascensão a um passo posterior ainda da carreira. Ou seja, esses casos nada tem que ver com o direito tributário. Então, tem de se observar, digamos assim, esses precedentes originários e ver se a redação da súmula é compatível ou não compatível, sem esquecer, obviamente, dos problemas do distinguishing, que são, assim, uma das crises que a gente vive. A Juliana, enfim, o Rodrigo, a gente sempre participou lá do grupo do processo tributário analítico, e a gente sempre discutia isso, da dificuldade de encontrar é idêntica a situação ou não é idêntica? O Murilo, a gente vinha discutindo essa semana em relação a casos que vão chegar nas câmaras reunidas do Conselho de Tributos, e que pode-se analisar a questão fática, não pode, quais são os limites dessa aferição da identidade dos precedentes e da súmula em si em relação a isso. Isso eu acho que é um ponto que, com a emenda 45, a gente já deveria ter cuidado com isso, com o novo CPC a gente tem que ter mais cuidado ainda e encontrar ferramentas teóricas para fazer esse tipo de observação, esse tipo de distinguishing. Obrigado.
Pegando ainda o gancho nisso, e para quem milita no judiciário, principalmente, a gente já vive um pouco essa realidade de repetitivos, enfim, há algum tempo, desde a última reforma do CPC de 73, lá por conta do 543, que foi alterado. E o que a gente vê muito na prática é justamente a vinculação do caso a um precedente que não julga aquela controvérsia. E, assim, eu já tive situações no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo que a vice-presidência vinculou a 3 casos errados. Mesmo a gente apresentando petição, dizendo, olha, o caso correto é esse, né? O tema de repercussão geral adequado é esse. Por 3 vezes, o caso foi sobrestado para aguardar julgamento de processo de repercussão geral conhecida que não tinha relação com o mérito. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar em termos de vinculação de precedente, seja qual for o precedente, é de que haja um instrumento recursal contra a decisão que vincula aquele precedente e que seja um embargo de declaração ou uma petição simples, um agravo interno, alguma coisa para que isso possa ser debatido, porque se no judiciário a gente tem essa prática muito frequente de ter casos vinculados a precedentes que não são adequados por conta de um distinguishing feito de forma errada, como o Jonathan comentou, e eu acho que a gente até brinca lá no escritório que isso vai mudar a forma de advogar, né? Porque aquela petição em que tem uma sucessão de emendas de acórdão não tem mais vez na advocacia. O que a gente vai ter que fazer é pegar um precedente representativo e destrinchar situação fática, como a gente faz, por exemplo, na demonstração de dissídio para fins de admissibilidade de recurso especial para o STJ. Vai ter que se fazer uma identidade muito correta e muito adequada, e me parece ser importante ter existir uma previsão de recurso contra a decisão que faz essa vinculação, para que isso possa ser debatido sem que eu tenha que ir para o judiciário, por exemplo, por conta de uma vinculação errada. E um outro ponto, até para apimentar um pouco a questão do recurso extraordinário repercussão geral, tem um aspecto específico do CPC que eu não vejo sendo muito debatido, que é na situação em que o STF analisa o caso para fins de reconhecimento de repercussão geral da discussão, mas afasta a repercussão geral. Na prática, o que isso acontece? Muito embora eu não tenha um julgamento do STF em repercussão geral, eu tenho uma vinculação da decisão acerca da inexistência de repercussão geral daquela tese. Então, se a gente está pensando em como os precedentes podem vincular, a gente tem que encarar a realidade de que, muitas vezes, um caso que chega para análise de repercussão geral não necessariamente vem de uma análise de repetitivo da STJ. Às vezes, o caso chega para repercussão geral no Supremo sem ter um acórdão em repetitivo. De outro lado, eu tenho o STF dizendo que aquele assunto não tem repercussão geral, ou seja, não tem o requisito necessário para ser julgado pelo STF. Em que medida isso deve vincular os tribunais administrativos? Em que medida essa coisa julgada, eu não posso chamar de coisa julgada, não posso chamar de efeito de coisa julgada, porque ele não analisou o mérito, mas a gente sabe que, processualmente, isso vai produzir efeitos. E eu não vou conseguir chegar com mais nenhuma discussão similar no STF. A gente teve, recentemente, o ministro Barroso tratando ali da questão de PIS/COFINS, de receita financeira na base do IE. Então, eu acho que essa é uma realidade que as pessoas não têm se atentado muito, mas, assim, eu sou um pouco cética com relação ao novo CPC, porque, na minha opinião, aqui, muito rapidamente, eles tentaram tapar o sol com a peneira, porque o problema são os casos dos tribunais, então vamos criar precedente vinculante, mas o CPC deveria ter se preocupado, num primeiro momento, em como gerir os nossos precedentes para expurgar súmulas fora de uso, para expurgar súmulas contraditórias e para justamente fazer com que os próprios ministros conheçam seus precedentes, para seguir. Quantas vezes a gente não pegou, às vezes, decisão de um mesmo gabinete do STJ, do mesmo ministro, em sentidos absolutamente contrários. Então, acho que a gente tem que pensar em gerir esse precedente. E esses são pontos que me preocupam bastante. Enfim, eu acho que... Priscila, eu queria só, antes de passar a palavra aqui, para quem já se candidatou, só 2 pontos. Eu achei
interessantíssima essa sua ideia de que tem que ter a previsão de algum recurso. E, assim, nós colocamos a ideia de que aplicou o precedente, tem que abrir vistas antes para que até a parte já se manifeste. Olha, isso não é o meu caso, ou é o meu caso, enfim, se adequa, tem um distinguish, não tem. Mas, mesmo abrindo essa vista, obviamente que essa aplicação pode se dar equivocadamente. Então, eu acho que é necessário uma previsão, né? Enfim, a gente vai pensar nisso para adaptar. E a outra questão que você colocou da repercussão geral, e isso é muito importante, porque hoje, com o novo CPC, não sei se vocês têm acompanhado, o Supremo, que antes tudo era repercussão geral, agora ele está limitando. A cada semana eu recebo notícias de 2, 3 casos que não tiveram a repercussão geral reconhecida em matéria tributária. Então, eu acho que isso é importantíssimo, que a gente fique matéria tributária é tudo tributo, tem repercussão para todo mundo. Então, sempre tem. Não necessariamente. Eles estão enxugando gelo lá no Supremo. Então, né? Exato. E aí, o que eu ia só, talvez, acrescentar é que, talvez, em tudo que a gente está colocando aqui de repercussão geral, tem que acrescentar a repercussão geral admitida. Né? Porque, na verdade, isso aí resolve o problema daquela repercussão geral que não foi... na verdade, isso não vai ter impacto nenhum no Tribunal Administrativo, que não foi admitida, porque a questão vai ficar sendo julgada e nós não vamos ter o julgado em sede de representativo da controvérsia. Então, aquele que não foi admitido é caso a caso que vai ser julgado e, portanto, pelo menos no primeiro momento, decisão do Supremo não haverá. E aí, só para complementar, talvez um mecanismo para o teste do precedente eleito seja exatamente o 489, parágrafo 1º, que obriga o juiz a motivar detalhadamente e fundamentar. Então, que a gente até colocado uma interrogação se aplicaria, talvez nesse caso sim, inclusive para você ter material para eventualmente recorrer, né? E é muito complicado porque, às vezes, esse assunto de CSL, por exemplo, que a Juliana comentou, tem 2 temas reconhecidos. E se você pegar as particularidades, de fato, há pontos sensíveis de distinção entre eles. E a gente até brinca que o Supremo está enxugando gelo, porque eu participei de um debate recentemente com o ministro Barroso. E, assim, só para a gente entender como que funciona a repercussão geral, eu brinco que eles têm o fofocator de ministro, né? Aquele link de conversa interna, que é o plenário virtual. E sabemos que nem sempre são os próprios ministros que acessam os links deles. Então, a partir do momento em que um ministro lança um caso para análise de repercussão geral, os outros ministros têm um prazo para se manifestar positivo ou negativamente pelo reconhecimento daquela repercussão geral. Fim desse prazo, eles analisam se há maioria de 2/3 ou não. Então, essa análise de repercussão geral do Supremo, ela não é comparativa e não é quantitativa. Então, se acha que aquele caso tem, vota pela existência ou pela inexistência. De outro lado, antes do início da Lava Jato, o estoque de casos com repercussão geral reconhecida era superior a 350 casos. Em ritmo normal, ou seja, sem Lava Jato, o Supremo julga entre 30 e 40 casos com repercussão geral por ano. Então, assim, 10 anos para julgar, sem considerar os casos novos que vão ingressar. Talvez seja por isso que o ministro Barroso fez um artigo sobre o Jota há alguns dias, querendo, inclusive, reduzir o escopo do que seria a constitucionalidade, digamos assim, em matéria tributária, a ser analisada no Supremo. Eu acho uma reflexão que a gente... Ele quer ter uma análise comparativa, né? Ele quer pensar qual caso tem mais repercussão geral. Ou seja, ele fala que seriam casos de pacto federativo, imunidades, direitos e garantias fundamentais, e só. Bom, eu vou abrir agora para o Aldo, depois para a Isabela, o Vinícius, o Mário, o Júlio e o Mário. Aí a gente encerra esse painel e começa o próximo, porque, como disse o Paulo, é uma discussão que vai, mas, assim, já agradeço todas essas contribuições, porque, certamente, para o evento de novembro, nós já temos muita coisa para colocar aqui para novas discussões. Aldo. Obrigado. Queria parabenizar a Juliana, a Tatiane e o Eduardo pela organização do evento, ao MDA e também ao Núcleo de Direito Tributário Aplicado. Eu fiz aqui algumas anotações que gostaria de compartilhar com vocês a partir de 2 casos, né? Eu tenho um caso recente no Conselho de Contribuintes de Minas, que ilustra o que eu quero pontuar aqui, e um outro caso do Rio de Janeiro também. Em Minas, num julgamento num órgão fracionário, eu discuti a decadência usando como fundamento o precedente do STJ firmado em recurso repetitivo. E a Câmara até levantou que, olha, realmente o STJ decidiu, mas eu não posso apreciar essa matéria porque o meu órgão superior, a Câmara Superior lá do Tribunal
Administrativo tinha um entendimento no sentido oposto, né? Tinha um entendimento pela aplicação do 7.3. E aí eu levantei até um paradoxo, porque isso, com esse entendimento e a ausência de um precedente, ou a ausência de um julgamento no órgão fracionário, impediria até a revisão pelo órgão superior daquela tese, né? Então, quer dizer, havia um obstáculo procedimental dentro do tribunal que sedimentava aquele entendimento, apesar da orientação do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse tema. Então, acho que tem uma importância, e aí resgatar a importância do tribunal administrativo e do órgão colegiado, né, o órgão pleno do tribunal administrativo, na definição dessas questões e na edição dos entendimentos em conexão com a jurisprudência firmada pelos tribunais superiores. Porque a partir dessa definição pelo órgão pleno, né, e aí retomando a importância desse órgão pleno, é que vai haver vamos dizer, a repetição ou a aplicação desse precedente do tribunal agora administrativo pelos órgãos fracionados e também pelas autoridades individuais, né, que no nosso caso as delegacias de julgamento aplicariam também esse mesmo entendimento. Então, eu acho que é importantíssima essa conexão entre o judicial e os precedentes judiciais e o tribunal administrativo a partir do órgão pleno do tribunal administrativo. Aí criar mecanismos para se formar. Eu acho que o Paulo levantou um ponto muito interessante. De repente, um incidente de solução de controvérsias aqui em termos ou em tese, no âmbito do próprio Conselho Pleno do Tribunal, poderia viabilizar essa estabilização, essa ponte com o processo judicial. E aí um outro caso também que ilustra um problema dessa aplicação dos precedentes, isso no Rio de Janeiro, no Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro, um caso a semana passada, o órgão pleno do Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro, ele tem o entendimento pela aplicação do 150. Então, já tem um precedente pela aplicação do 150 em matéria de decadência. Mas a Câmara discutia exatamente a extensão desse precedente. A Câmara dizia, não, mas aquele precedente ele está relacionado a um caso XYZ que tem esse contorno fático. Então, isso passa também por esse distinguish, né, do precedente e a força desse precedente. E eles chegaram a criticar até o conteúdo do precedente do STJ. E levantaram outros modelos que não seriam subsumíveis àquele precedente do STJ. Então, dentro dessa construção do precedente pelo órgão pleno do Tribunal Administrativo, também se fazer o máximo de especificação daquele entendimento enunciado, né, para que não haja depois divergências ou não haja problemas em relação à própria extensão ou alcance desse precedente, né? Porque aqui tudo que a gente está buscando é essa uniformização, a estabilização desses entendimentos. Tá? Isabela. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu vou ser bem direta, até para dar oportunidade para quem quiser se manifestar mais. Eu levantei 2 pontos aqui que eu acho que a gente pode agregar e pensar a respeito. O primeiro, um tocante às súmulas. Na superação da súmula, tem a previsão aí da redação sugerida, o artigo 52, parágrafo 2º, que diz que a súmula do TIT poderá ser revista ou cancelada, obedecido o disposto no caput no parágrafo 1º. Eu fiquei pensando nos casos de uma superveniência de decisão definitiva do STF e do STJ. Se haveria realmente necessidade de a gente obedecer esse rito, ou se, por exemplo, o presidente do tribunal pode cancelar. No CARF já é assim. Tá? Talvez assim essa experiência do CARF é boa para a gente também seguir um caminho. Se o STF já se manifestou, será que a gente precisa esperar o ano, reunir, passar por todo o rito, né, da Câmara Superior, de todos os juízes, para poder superar? Então, talvez seja algo que a gente possa pensar a respeito. E o segundo ponto que eu tinha marcado aqui, e que o Paulo levantou muito bem, até porque a gente participa da Comissão de Processo Administrativo na OAB, e a gente está com foco um pouco no CARF neste momento, mas eu acho extremamente relevante a gente pensar como se fosse mal comparando um IR-DR dentro do Tribunal Administrativo. Eu trouxe até a redação do CARF. O CARF já tem essa possibilidade. Depois, se vocês quiserem consultar, o artigo 47 do Regimento Interno. E me causou um pouco de estranheza e surpresa, assim, até de medo.
Eu vou ler aqui rapidamente, é 47 caput, né, e o parágrafo 1º fala o seguinte: quando houver multiplicidade de recursos com fundamento idêntico à questão de direito, o presidente da turma, então eles já estabeleceram que é turma, não é a Câmara Superior. Eu acho um primeiro perigo aí. O presidente da turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear um processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais na carga da turma. Sortear é a palavra que me causa um temor. Sorteio é sorte, né? A gente sorteia. Então, eu tenho, não sei o que seria a multiplicidade de causas para eles, mas vamos supor 500 processos, 400 processos. Aí ele sorteia um, né? E a ampla divulgação, né? A ampla argumentação que a gente tem. Enfim, a gente, na comissão, está trabalhando em cima desse artigo, vamos questionar, enfim. Mas eu acho que isso nos dá experiência, que é um temor, né? É bom, então, a gente se preparar. Se é algo que está no CPC e é algo que a gente pode se antecipar, eu acho que... E é a tendência, né? No tocante a essa questão dos precedentes, acho que a gente pode se antecipar e ter uma redação que seja similar ao do CPC, mas que haja algo que não seja sorteio, né? Que envolva a escolha do recurso que tenha uma abrangente argumentação, que nos respalde para isso, né? Porque, senão, que tipo de sorteio será esse? Né? Que tipo de causa? Aí começam... Então, a gente tem que ter recurso para afastar, né? Se for a escolha o sorteio de um processo errado, enfim. Então, acho que isso, talvez a gente possa pensar a respeito para ir um pouco adiante. Agora é o Vinícius. Então, só uma ponderação, acho que... Vocês comentaram da conveniência de não colocar a súmula na redação, a súmula dos tribunais superiores na redação. E a ponderação que eu ia fazer, até uma provocação, talvez seja a seguinte: como a ideia do CPC, a ideia dessas alterações é adaptar o processo administrativo ao novo CPC, e o novo CPC tem essa garantia, que, na verdade, quase é uma garantia do contribuinte. Talvez incluir essa redação mais tarde possibilitaria que hoje é natural que essa controvérsia, esse problema que está sendo levantado de que súmulas existem, mas estão ultrapassadas, como existem esses precedentes são vinculantes, a tendência é que isso se resolva, é que os tribunais resolvam esse problema ou cancelando essas súmulas ou dizendo que são aplicáveis apenas as súmulas depois, dentro do novo regime do CPC e etc. Se a gente, eventualmente, não colocar isso na redação, e isso se resolva mais tarde, seria necessária uma alteração legislativa para incluir as súmulas dentro do processo administrativo. Então, talvez seja melhor colocar, porque colocando e estando a súmula lá, se o julgador administrativo, como, por exemplo, o Argos, com muita perspicácia, às vezes nota que uma súmula não se aplica mais, ele vai fazer o distinguishing. E ele vai falar, olha, essa súmula não se aplica mais, portanto, o dispositivo da lei não é aplicável aqui. Então, essa seria a minha sugestão, deixar a súmula no dispositivo, porque o julgador administrativo, automaticamente, ele não vai aplicar a súmula quando ela não for mais vigente ou quando não é dúvida que ela não é mais aplicável. Então, a minha sugestão seria deixar. Bom, gostaria de basicamente enfatizar 3 pontos. Primeiro, em relação à possibilidade de suspensão, né, dos processos administrativos em razão da existência de recurso especial extraordinário repetitivo. Esse é um ponto que eu acho que vai tocar diretamente a discussão de 2 valores, né? A questão em tese, da suspensão da exigibilidade do crédito, porque a gente está ampliando os efeitos do processo administrativo até que o judiciário decida, né? É quase como uma proposta que eu vi aí na sede do Marcelo, lá do MDA, dando efeito suspensivo até a decisão de sentença, né? Então, vai ter esse efeito. Eu acho que a Fazenda vai aqui reclamar muito pelo efeito prático que isso vai dar dentro da geração de crédito tributário válido no sistema, né? É claro que aí a gente tem que ver, é o imediato que vale ou é o mediato? Né? A gente tem que pensar no sistema, um sistema saudável ou um sistema que vai gerando o crédito tributário, eu tenho que correr para o judiciário para ter tutela, liminar e tudo mais. Mas o que pode ser um remédio pode virar um veneno, né? E súmula, a gente sabe que funciona muito bem assim, vira um carimbão, né? O Argos mesmo está me falando agora de caso no TIT, por exemplo, que você tem lá uma discussão de Selic, o tribunal simplesmente não conhece, né?
né? O que é um grande absurdo. Onde está a competência? Onde está a competência do tribunal para não dizer o direito, né? Porque ele tem jurisdição, né? Querendo ou não, o Fachin, né? Então, há essa jurisdição posta no sistema. É diferente da jurisdição judicial? Obviamente é, mas é uma jurisdição. Então, ao juiz, ao julgador, não cabe querer ou não dar o direito, né? Ele está obrigado, né? Ele está ali numa função pública, né? E se chegam os fatos a ele, ele é obrigado a aplicar o direito. Então, essa questão aqui posta da possibilidade da suspensão, ela é bem complexa, até porque tem um outro ponto. Há uma série de questões permeadas na tese de discussão, já eventualmente sumulada ou em repetitivo, ou o que seja, né? Se discute muito o fato, né? Ao contrário de tribunal de apelação judicial, o Tribunal de Impostos e Taxas, por exemplo, é um tribunal que se julga fatos costumeiramente, né? Então, aquela aversão aos fatos não existe, e não é para existir mesmo, né? Então, a busca da verdade material é fundamental aqui. Então, o meu medo só é que aquilo que possa parecer uma panaceia para todos os males seja um grande veneno e que acabe engessando as coisas. É só essa a minha preocupação. E os efeitos práticos que isso vai gerar. Então, acho que teria que ter um processo regulatório de como se aplicar, de como recorrer, isso que a Juliana estava dizendo, muito detalhado, né? Para não ficar assim dentro quase... Eu sei que não existe poder discricionário absoluto, né? Até lembrando aí Lúcia Vale Figueiredo, a saudosa Lúcia Vale Figueiredo, que eu ouvia com muita atenção, ela disse, não existe poder discricionário, ela já dizia isso, né? Então, mas o fato é, se eu dou ao julgador essa possibilidade, eu abro uma possibilidade maior de como ele vai interpretar isso, e simplesmente um meio de se livrar de processos em tribunais que têm um volume muito grande, acaba sendo uma válvula de escape para não pegar a questão, né? Então, essa é a minha preocupação. E um outro ponto em relação às súmulas, né? E aí é uma briga que eu tenho antiga, né? Que eu acho que a representação fiscal, né, e os advogados estão no mesmo patamar no Tribunal de Impostos e Taxas. Tá? Então, e não estão na prática. Então, esse é o momento, eu acho, de colocar o dedo nessa ferida. E a hora que você fala aqui que o representante fiscal pode propor súmula, o presidente da OAB também, então. Né? Alguém, né, tem que ter esse poder do outro lado. Se colocou aqui os juízes, mas eu acho que até alguém que represente a sociedade e que não tem interesse na causa específica, que, em tese, né, não seja parcial, que não esteja julgando o mérito. Eu acho, por que não? Né, o presidente da OAB, no caso, Seção São Paulo, né, em se tratando de questão local. Né? Já que se quer dar um papel tão importante às súmulas, que todos os atores do cenário tenham essa possibilidade para garantir essa possibilidade de manifestação. Seriam esses pontos. Teria uma série de outras coisas que eu queria, mas, democraticamente, acho que tem que dar a voz aqui para todos. O Mário e depois a Vanessa vai falar, tá, joia? E aí a gente encerra esse painel para começar o próximo, né? Tá aqui. Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite ao Eduardo, Tatiana e Juliana. Estou aqui representando a ASP e, desde logo, gostaria de colocar a ASP, sim, à disposição. Nós temos total interesse em acompanhar esse projeto e depois, sem dúvida alguma, institucionalmente também ajudá-los na tramitação disso na Assembleia. Portanto, contem conosco. Né? Tenho três rápidas considerações aqui, a começar pegando o gancho do Júlio, no que diz respeito à suspensão dos processos quando houver repercussão geral pendente ou recurso repetitivo pendente de julgamento. Nós temos visto na prática que, em muitos casos, ainda que haja, sim, algum fundamento que possa ficar prejudicado pelo posterior julgamento de um recurso repetitivo ou repercussão geral, muitas vezes há vários outros itens do auto de infração que nada dizem respeito àquela questão específica. E se nós suspendermos o julgamento do processo como um todo, por conta de uma questão eventual, de uma possível declaração futura de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, muitas vezes nós estaremos prejudicando os interesses tanto do contribuinte quanto da Fazenda Pública, porque, em vários casos, a maior parte até em discussão, nada diz respeito àquilo. Então, uma sugestão seria aqui, estamos, me parece, numa questão preliminar aqui de sugestões para o grupo pensar e ponderar a respeito, seria uma eventual alternativa em que nós tivéssemos, sim, o término do processo administrativo regular, com o julgamento de todas as questões
possíveis e havendo, claro, algo ainda com repercussão geral pendente, julgamento, obviamente, que o Tribunal Administrativo não poderá declarar inconstitucional a lei, mas teríamos, após o término desse julgamento, no TIT, por exemplo, aí sim a suspensão, uma vez reconhecendo que, olha, aqui, em relação à parte da exigência em que houver efetivamente uma possível prejudicialidade pela eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, aquela parte seria desmembrada e ficaria suspensa. A outra parte em que nada tivesse qualquer interferência em relação à possível futura decisão judicial, ela poderia ser desmembrada e executada ou estaria definitivamente cancelada se assim tivesse definido o TIT. Seria, mal comparando, uma situação semelhante ao que nós temos com a própria suspensão dos recursos especiais e extraordinários nos tribunais de segunda instância. Você julga, o tribunal julga efetivamente a questão e depois, sim, a depender do que o Supremo ou o STJ decidirem em definitivo, aquilo volta para a turma reapreciar. Tá? Então, essa seria a primeira sugestão para ponderação pelo grupo. Uma outra questão aqui, me parece, seria mais de redação. Juliana, você fez referência na sua sugestão do parágrafo 3º do artigo 28. Você disse que introduziu essa necessidade que o afastamento da lei sob a alegação de inconstitucionalidade somente se dependa da publicação da respectiva decisão. Mas, ao comentar isso, você mesmo fez referência ao trânsito em julgado. Então, a sugestão seria que isso constasse expressamente. Não basta publicar a decisão, ela tem de ter transitado em julgado, sob pena de nós aqui aplicarmos decisões não definitivas e causando uma insegurança muito maior. E, por último, apenas também uma observação, me preocupa bastante a questão dos julgamentos de demandas repetitivas, especialmente se isso for introduzido no Tribunal Administrativo. Quando menos compartilho aqui da opinião e do alerta da Priscila, de que haja a possibilidade de recursos, porque, especialmente no âmbito administrativo, seja estadual ou federal, nós sempre vemos as peculiaridades específicas de cada caso. Então, me preocupa muito ter, de repente, uma decisão numa controvérsia repetitiva, que supostamente seria aplicável a todos os casos, mas, aquele caso específico, existam peculiaridades que impliquem um resultado distinto e que, portanto, quer o contribuinte, quer também a representação fiscal, tenham, sim, a oportunidade de não só demonstrar previamente que há ali um distinguishment, que há ali uma diferença a ser considerada para a não aplicação desse julgamento repetitivo, mas especialmente para que haja o recurso, o direito ao recurso, para que isso seja necessariamente reexaminado e não fique julgado numa instância única. São essas as principais considerações. Primeiro, cumprimentar a todos da mesa e da audiência. Estou aqui como representante do TIT, então vim substituindo o presidente, Oswaldo Faria, e aceito as críticas feitas à omissão, às vezes, do Estado. O Estado tem muitas preocupações e muitas vezes não consegue dar a iniciativa que está sendo feita aqui por órgãos privados, membros da sociedade, e que é extremamente louvável e que o Estado vem aqui também participar, apoiar e se inserir nessa discussão, porque o aprimoramento da nossa legislação ela tem que ser constante, né? Primeiro, gostaria de fazer alguns comentários específicos a respeito do 28. O Mário foi na veia de uma preocupação que eu tive aqui nas falas, que os nossos autos eles não tratam exclusivamente de uma matéria que está sendo discutida num repetitivo, enfim. Então, suspender o processo é extremamente temerário, né? Talvez fazer algum apartamento, até mesmo porque um auto pode conter diversos itens de infração, discutindo matérias totalmente diversas daquilo que está sendo discutido. Me parece que talvez dar aquele tratamento, mesmo tratamento que a gente faz quando há uma concomitância de processos administrativo e judicial, né, buscar algum tipo de construção nesse sentido, talvez seja bastante interessante. Aproveitando o gancho que a Vanessa colocou, com relação à discussão monotemática feita na Câmara Superior, lá do TIT, eu acho que nós poderíamos pensar, sim, em criar mecanismos, de positivar isso como vinculante para as demais instâncias dentro do órgão administrativo, né? Agora, eu queria fazer uma ponderação que muitas vezes a gente começa a discutir efetivamente, objetivamente, a questão do contencioso tributário,
mas precisamos ter uma visão um pouco mais abstrata do todo. E quando eu falo todo, é o seguinte: todos esses mecanismos que nós estamos tentando trazer de vinculação para o nosso contencioso administrativo, tributário, surgiram inicialmente ali no âmbito judicial, vinculando os órgãos judicantes, né? E nós temos esses mecanismos, eles criaram então essas vinculações, mas eles, no mais das vezes, não retiram a validade da lei. Eles restringem a sua eficácia, a sua aplicação no âmbito judicante, né? Então, quando a gente vê situações como a da súmula 166, né, que vincula alguns órgãos judicantes, mas não retirou lá do plano de validade a lei. E a atividade administrativa ela está vinculada à lei. Então, lá na ponta, aquele fiscal que vai fazer a fiscalização, ele não tem outra coisa senão lavrar o auto. Ele não pode deixar de lavrar o auto. E nessa situação que nós nos encontramos, com o novo CPC, que, entre as diversas alterações que fez, também penaliza agora quando você perde a ação. Então, o Estado ele se coloca agora numa situação bastante vulnerável. Eu diria que é muito interessante ao Estado criar mecanismos e positivar mecanismos que permita que, pelo menos na instância judicante, a gente consiga afastar aqueles autos de infração que não vão ter nenhum sucesso no judiciário, né? Por quê? Porque, quando a gente olha lá na ponta, como eu estava falando, o fiscal não vai ter outra coisa a fazer senão lavrar o auto. Mas, de certa forma, ao mesmo tempo, a gente tem que ser um tanto quanto parcimonioso. Então, assim, as discussões, o grupo já vem discutindo isso há pelo menos 6 meses. Nós pretendemos nos inserir nesse grupo e participar efetivamente nessa discussão. Agradeço o convite, mas precisamos amadurecer muito, né? Porque a gente não pode deixar de lembrar também que a decisão definitiva, né, no âmbito administrativo, ela é terminativa para o Estado, né? Então, não sei se foi o Vinícius que estava dizendo, não me lembro agora, não foi o Vinícius, foi o colega ali da ponta, dizendo assim, na discussão da decadência, um órgão, uma certa vinculação criada, inclusive engessou, de tal forma que não permite levar para aquele órgão superior que ele possa repensar aquela situação e, eventualmente, reformar aquela vinculação que hoje se encontra até antagônica em relação a uma orientação superior. A minha preocupação é não engessarmos demais, porque, por um lado, a gente engessa também o livre pensar, o livre arbítrio do próprio juiz, né? Até que ponto a gente vai engessar isso? Daqui a pouco, prescindo dos juízes, né? Lógico que não vamos chegar nesse ponto, mas temos que ser um pouco parcimoniosos com relação a isso, né? Me preocupa assim, uma súmula local, aquela questão levantada pelo Argos, principalmente pelo ICMS, ter o aspecto nacional. Então, precisamos amadurecer muito essas discussões. Sim, mais um ponto que eu queria lembrar. Voltando agora para o artigo 28, especificamente da questão da suspensão, também a redação, eu acho que, da forma como colocada aqui, fica um pouco etéreo. Assim. Ele está suspenso, mas quem provoca? Quem que vai trazer? Exatamente porque a gente não tem a questão... essa questão que está sendo discutida lá no recurso repetitivo não é única dentro do processo. Me parece que a parte tem que provocar, dizendo e demonstrando exatamente qual é o ponto que está sendo discutido lá e por que aquele ponto tem que deixar de ser discutido, suspenso, enfim, aqui dentro do processo administrativo. Obrigado. Bem, eu agradeço a intervenção de todos. A gente vai abrir agora para o próximo painel. Gostaria de chamar algumas pessoas à mesa. Só para encerrar, em relação às questões, às sessões monotemáticas, esse, de fato, é um mecanismo importante que deve ser implementado no âmbito municipal. Isso já foi feito, né?
E acho que a Regina, que eu gostaria de convidar também para integrar a mesa, pode falar um pouco melhor dessa experiência, que eu acho que também tem muito a colaborar. Tá bom?